O pecado não aparece no relato da queda. No vídeo passado, descobrimos a verdade sobre o livre-arbítrio. Se você ainda não viu, eu deixei o link na descrição desse vídeo e nos cards aqui embaixo. Mas eu já aviso para você. Depois que você entende o que está naquele vídeo, não tem como voltar a pensar como antes. Então eu digo para você, assista com moderação, ok? Lá naquele vídeo, eu prometi algo ainda mais profundo. Mostrar que o pecado como condenação deixou de existir. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas o pecado, ele não aparece no relato da queda. É isso mesmo que você ouviu. Eu sou o Leonardo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma versão dos fatos que foi ignorada por milênios. E quase ninguém fala sobre isso. Mas antes que eu possa continuar, eu preciso pedir que você já curta esse vídeo. E se ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais tempo. Se inscreva, tá bom? Porque isso é muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra qual foi o primeiro pecado da Bíblia? Quase todo mundo responde a mesma coisa. Adão desobedeceu a Deus quando comeu o fruto proibido. Mas agora vem a parte estranha de tudo isso. Quando você lê o relato da queda, a palavra pecado simplesmente não está lá. Não é que ela esteja escondida, não é um erro de tradução, ela simplesmente não aparece. E isso é um tanto quanto desconfortável, porque desde criança nos ensinaram que tudo começa com o pecado, não é verdade? O maior problema da religião nunca foi o pecado, é o medo que ela construiu em torno dele. Eu vou te mostrar aqui, não costuma ser ensinado em lugar nenhum. Não porque não esteja na Bíblia, mas porque liberta. Normalmente, quando nos fazem uma pergunta, tendemos a responder sem pensar. O fato é que vamos no automático, seguindo padrões que aprendemos ao longo da vida. Mas a condenação do pecado, ela simplesmente não existe mais. E isso é um fato. Porém, quando ouvimos algo assim, nosso cérebro ele faz algo que a neurociência chama de dissonância cognitiva. O cérebro ele entra num estado alerta máximo de atenção. É como se ele dissesse: ei, calma aí, preste mais atenção, perigo à frente. E muitas vezes, antes mesmo de refletirmos se aquilo faz sentido, respondemos no automático. Se eu pergunto o que é pecado, a resposta é automática. Pecado é a transgressão da lei. Não é assim que todo mundo fala? Na realidade, as pessoas estão apenas repetindo aquilo que foi ensinado. Não está de fato refletindo sobre o que realmente é pecado. Ou ainda, o que é a transgressão da lei. O fato é que a gente simplesmente rejeita tudo que é novo. Isso é um recurso do cérebro para economizar energia. Energia é algo extremamente escasso em todo o universo. E o cérebro sabe disso. Pensar gasta energia. Quando se aprende a dirigir, por exemplo, temos que pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Freio, embreagem, marcha, olhar no retrovisor, cinto, seta, enfim, uma série de coisas. Isso faz com que, para muitos, seja uma tarefa estranhamente desgastante. Porém, com o passar do tempo, o cérebro automatiza todo esse processo. E chega um momento em que você nem pensa mais. Acorda de manhã meio sonolento, entra no carro e quando se dá conta, você está no trabalho. Assim acontece com quase tudo na vida.
O fato é o seguinte: o texto hebraico original de Gênesis capítulo 2 e o 3 não usa a palavra hatá, que significa pecado, errar o alvo. E aqui entra outra pegadinha. O pecado tem sido associado a fazer coisas erradas. Mentir, roubar, matar, trair. Mas a realidade é que a Bíblia, no começo, não tratava assim. Esse foi um padrão adotado ao longo dos séculos para simplificar o controle sobre a grande massa. O sentido bíblico original para pecado é errar o alvo. É como um arqueiro que mira no centro do alvo, mas por questões de habilidade ou simplesmente uma mira mal regulada, ele erra e atinge a flecha fora do centro. O fato é que essa palavra hatá só aparece depois, em Gênesis capítulo 4. Você lembra o que acontece lá? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Gênesis capítulo 4, verso 7. Esse texto é Deus falando com Caim. Percebe a diferença? No Novo Testamento, essa mesma ideia aparece com a palavra hamartia, mas o significado é exatamente o mesmo: errar o alvo. Então deixa eu dizer algo que quase ninguém percebeu. Se o próprio Deus não chama o que Adão fez de pecado, então talvez o problema no Éden não tenha sido moral. Talvez Adão não tenha cometido um pecado, talvez tenha ativado algo. Esses dias eu estava assistindo um podcast cristão bem conhecido. 2 especialistas discutiam se a salvação se perde ou se não se perde. E a retórica ela é sempre a mesma. Presta atenção no padrão que é construído. A salvação é pela graça, mas se você apostatar, você perde. Você não perde a salvação, mas se não tiver obras, tudo vai queimar e o seu galardão vai ser miserável. Percebe o truque? Eles tiram o medo pela porta da frente e colocam o pavor pela janela. Um deles chegou a dizer que vive pedindo a Deus para não queimar o que ele faz, ou seja, as suas obras. Isso não é liberdade. Isso é um contrato espiritual baseado em risco. Enquanto se vive com medo de perder o prêmio, de cauterizar a mente ou de errar demais, o seu foco ainda é você, ou seja, o seu ego. E onde há medo, não há amor aperfeiçoado. Então, na verdade, o que aconteceu no Éden foi a ruptura da unidade. Ali nasceu a consciência dividida, o ego, a dualidade. Deixa eu explicar isso de uma forma bem simples para você entender. Antes do Éden, não existia eu contra o mundo. Não existia um observador separado. Não existia comparação. Consciência e vida eram uma coisa só. No momento em que surge a dualidade, o bem e o mal, o certo e o errado, o dentro e o fora, nasce algo novo, o ego. Sabe aquele diabo de chifre vermelho, de cauda e garfo na mão? Isso é uma ideia introduzida no meio cristão que nada tem a ver com a ideia central da Bíblia. Se você voltasse no tempo e falasse com os primeiros cristãos sobre um demônio vermelho com chifres, rabo de seta, eles provavelmente não saberiam do que você está falando. A imagem do diabo físico é, na verdade, uma
colcha de retalhos cultural que levou mais de 1000 anos para ser costurada. No princípio, a ideia não existia, porque a Bíblia é muito vaga sobre a aparência do mal. O fato era o caráter, não a estética. O que reforça a ideia por trás do ego. Eu vou gravar um vídeo específico para explicar melhor sobre o surgimento da ideia de um diabo com chifres. Mas, resumidamente, nos textos bíblicos originais, o adversário, ou Satanás, raramente é descrito fisicamente. No Antigo Testamento, ele aparece mais como uma função, ou acusador, do que como um monstro. No Novo Testamento, a história já muda um pouco. Ele é descrito como um anjo de luz, como uma serpente ou um dragão. Se o objetivo dele é enganar, por que ele seria um monstro horrendo que assustaria todo mundo logo de cara? Não faz sentido, não é verdade? Porém, conforme o cristianismo se expandia pela Europa, ele precisava competir com as religiões pagãs da época. Para desestimular o culto aos deuses antigos, a igreja passou a demonizar as divindades locais. Na Grécia, havia uma entidade chamada de Pan. Era o deus dos pastores. Tinha chifres, pernas de bode e uma natureza selvagem e sexual. A igreja pegou essas características físicas e as atribuiu ao diabo, para dizer que aqueles cultos, na verdade, eram uma adoração ao mal. O deus chifrudo das florestas, que também emprestou a sua coroa de galhadas para a iconografia demoníaca. A ideia do diabo feio e horrendo ganhou força total na Idade Média, por volta do século XI. O objetivo era simplesmente pedagógico. O mal é repulsivo. A lógica era de que se o pecado deforma a alma, logo a aparência do diabo deveria refletir essa podridão. Ele precisava ser o oposto da beleza divina. Outro ponto é a alfabetização visual. Em uma época em que poucos sabiam ler, as pinturas nas igrejas, conhecidas como os sermões de pedra, precisavam de um vilão claramente identificável. Chifres, garras e cores vibrantes tornavam o perigo real para o povo. No século XIV, Dante Alighieri ajudou a consolidar a imagem física do diabo em A Divina Comédia. Ele escreveu um Lúcifer gigantesco, com 3 faces e asas de morcego. Isso cristalizou a ideia de que o diabo era uma criatura grotesca e física. Assim, o tal diabo nada mais é do que o ego, e não um monstro. Não é um demônio externo como pintam por aí. Pense por um instante. Quem poderia atormentar o ser humano dia e noite? Somente a sua consciência, o seu ego ferido. É uma função da consciência dividida. É a voz que diz: eu preciso me proteger. Eu preciso me afirmar. Eu preciso ser mais do que o outro. Na psicologia, o ego surge quando a mente cria um eu separado, para lidar com a sensação de perda da unidade. Na neurociência, isso é o início do diálogo interno. Na Bíblia, isso aparece como vergonha. 3 linguagens, o mesmo fenômeno. Por isso, o texto diz que Adão percebe que está nu. Não porque o corpo mudou, mas porque a percepção mudou. A nudez, ela não era física, era existencial. Então, tudo começa ali.
A culpa, o medo, a comparação, a violência. Caim, ele não mata Abel simplesmente por inveja. Ele mata porque o ego precisa vencer. O pecado não cria o ego. O ego cria o pecado. O ego é como uma lente turva, faz você enxergar a realidade de forma distorcida. Assim, você erra o alvo. Na psicologia moderna, a quebra da unidade interna é o nascimento do conflito interno. Antes disso, não existe culpa, não existe vergonha, não existe diálogo interno. Repara numa coisa, Adão só percebe que está nu depois. A vergonha, ela não vem no ato, ela vem da separação. E se o problema nunca foi o pecado, mas sim o ego, então a pergunta muda completamente. Se Adão não pecou, por que fomos ensinados a viver com culpa por gerações? Existe uma guerra interminável entre as denominações sobre quem está certo e quem está errado, ou quem merece a salvação. Eles raramente mencionam os textos que anulam completamente a ideia de mérito espiritual. Porque se esses textos fossem levados a sério, toda a estrutura religiosa baseada em controle, medo e desempenho espiritual desmoronaria. O que sustenta essa disputa não é o espírito, mas a mente carnal operando dentro da religião. A mesma lógica que transforma fé em sistema, graça em moeda de troca e Deus em um juiz emocionalmente instável é aquela clássica mentalidade: eu estou certo, você está errado. Aqui onde estamos é a verdade, e se você não quiser fazer parte da nossa turma, então boa sorte lá no inferno. Isso não nasce do Evangelho, isso nasce do ego religioso. Era contra isso que Jesus lutava. Adão e Eva não caíram porque cometeram um erro moral, simplesmente isolado. Eles caíram porque acreditaram em uma mentira, a ideia de que precisavam fazer algo para se tornarem aquilo que eles já eram. Eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a consciência da unidade foi substituída pela consciência da falta. Essa é a raiz da queda, a separação interna. E essa é a mesma mentira que continua operando hoje quando religiões ensinam, direta ou indiretamente, que o ser humano precisa cumprir etapas rituais ou performances espirituais para ser digno do amor, da aceitação ou da salvação de Deus. Isso não é evangelho, é a mente carnal aplicada à fé. Agora, deixa eu te mostrar isso de uma forma mais simples. Imagine que alguém te para na rua e te entrega um presente caríssimo e diz assim: olha, é seu, não custa nada. Você fica confuso no início, depois feliz, depois até meio sem jeito. E então a pessoa completa e diz assim: mas se você sujar esse presente, eu vou te cobrar um preço que você nunca vai conseguir pagar. E pior, quanto mais você tentar limpar, mais vai sujar. E se você não conseguir, eu vou te punir. Pergunta honesta: isso é um presente ou uma chantagem disfarçada? Sem perceber, a religião muitas vezes apresenta um Deus que dá algo gratuito, mas vive testando a sua performance. E aí, você para de desfrutar do presente e vira simplesmente um fiscal de manchas.
em você e nos outros. Isso não é graça, isso é controle. Agora vem a parte que quase ninguém explica direito. Quando Jesus na cruz disse tetelestai, está consumado, está pago, isso não foi poesia. No grego da época, essa palavra era usada em tribunais e registros contábeis. Quando uma dívida era paga, o documento era carimbado tetelestai, pago, encerrado, cancelado. E sabe o que acontecia com esse documento? Ele não ficava guardado, simplesmente por segurança. Ele era inutilizado. Paulo explica isso em Colossenses 2,14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Se a dívida foi paga e o papel cancelado, então qualquer tentativa de cobrança hoje é uma fraude espiritual. Ah, mas tem o pecado contra o Espírito Santo, Leonardo, que inclusive foi citado também no podcast que eu comentei mais no início do vídeo. Esse é o último cartucho do medo religioso. Eu vou fazer um vídeo inteirinho só para explicar isso. Eu vou explicar detalhadamente para não restar mais dúvidas sobre o que é de fato o pecado contra o Espírito Santo e se realmente é um pecado imperdoável. Mas eu já te adianto algo simplesmente libertador. Quem tem medo de ter cometido é justamente quem não cometeu. O sistema usa o mistério para manter você em pânico. O pecado, como condenação, morreu na cruz. O que resta hoje não é medo, é identidade. Se você ainda se relaciona com Deus como um empregado com medo do chefe, você ainda não entendeu o que foi pago. No meu livro, Castelo de Cartas, quando a fé sobrevive ao colapso do sistema, esse livrinho aqui, eu mostro como essas estruturas foram montadas para que você nunca se sinta verdadeiramente livre. Eu vou deixar o link desse livro nos comentários fixados aqui embaixo, se você quiser conhecer, tá bom? Mas voltando, o pecado, ele não é apenas um ato errado, é viver desalinhado com a fonte da vida. O verdadeiro problema nunca foi comportamento, foi consciência. Paulo chama isso de carne. Romanos 8,7. A mente carnal tenta se justificar, se salvar, se validar, se diferenciar. Por isso cria sistemas religiosos que prometem pertencimento em troca de obediência. Cristo não veio melhorar o sistema, ele veio encerrar o problema na raiz. Se não há mais oferta pelo pecado, então a dívida acabou. Não está suspensa, não está condicionada, está encerrada. A salvação já foi realizada em Cristo, o perdão foi concedido antes de ser pedido. Não existe mais oferta pelo pecado. Nada pode separar a humanidade do amor de Deus. Rituais, eles até podem ajudar no crescimento, mas não salvam ninguém. A condenação simplesmente acabou. O que resta é aprender a viver alinhado com a verdade. E isso nem todos estão prontos para ouvir. Mas o que você acha de tudo isso? Deixe nos comentários. Você concorda, você discorda ou simplesmente tem um outro pensamento a respeito? Nos vemos no próximo vídeo. A verdade sobre o pecado contra o Espírito Santo. O pecado sem perdão. E lembre-se, pensar também é um ato de fé. Um abraço e até o próximo.